Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal BR pelo Mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência aqui a nossa playlist de perguntas e respostas, essas coisinhas, curiosidades. A gente falou sobre qual é o país que eu achei o melhor de todos que eu morei até hoje. Falamos também sobre imigração, né? Que não é bicho de sete cabeças imigrar, chegar lá no aeroporto e passar pelo oficial de imigração. E agora, dando sequência, eu vou começar a falar sobre algumas coisas que, como eu coloquei Portugal como um país que foi o pior que eu morei até hoje, então eu acho que vale muito a pena eu continuar batendo nessa tecla e mostrando para vocês quais foram os motivos que me fizeram eu chegar à conclusão de que Portugal foi o pior, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Depois também, gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre coisas boas que eu vi em Portugal, tá? Porque em nenhum lugar do mundo tudo é só ruim, também tem coisas boas, né? Vamos lá, ó. Mais um motivo para mim colocar Portugal como o pior país que eu já morei até hoje. Isso já é uma coisa pessoal, tá, gente? Eu não gosto da comida portuguesa, não gosto das comidas típicas de Portugal. Apesar de algumas comidas serem muito boas, entendeu? Mas a grande maioria das comidas tem bacalhau. E eles fazem sempre aquele, como que se faz? Um mexidão assim com bacalhau, com arroz, às vezes com feijão, entendeu? Então, eu experimentei vários pratos, desde bacalhau à Brás, tudo lá que eles têm como típico lá. Eu tentei experimentar para tentar gostar da comida portuguesa, mas, sinceramente, eu não vi nada de tão assim especial. Na Itália e na França, nos lugares que são conhecidos pela gastronomia, na Espanha, a gente come coisas e acaba gostando, acaba vendo que são coisas únicas, mas em Portugal em específico eu não consegui achar nenhum prato que me agradasse tanto assim. Uma outra coisa negativa também nessa questão da comida, a maioria dos doces em padarias, doces em geral, são feitos de gema, são amarelos. Vocês vão observar que as prateleiras lá vão estar amarelas, entendeu? Os doces amarelos com muito açúcar em cima, com muito enfeite, entendeu? É muito parecido, muito enjoativo, muito igual, entendeu? Não é como os outros países que tem a fama na gastronomia, que cada doce é uma experiência única, entendeu? Em Portugal parece que eles fazem sempre a mesma base para tudo. Então a comida em Portugal é uma das coisas que não me agradou, não agradou a mim, não agradou a minha esposa também. Vamos lá, vamos seguindo, a minha listinha está aqui, tá, gente? Ó, um outro motivo que Portugal caiu no meu conceito também é a questão dos preços. O custo de vida em Portugal está muito alto. Tem um monte de gente que diz que Portugal está barato. Tem pessoas que estão chegando em Portugal agora, tem 1 ano de Portugal, 2 anos de Portugal, e dizem que Portugal é barato porque eles nunca viram o que é ser barato mesmo, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você, antes da pandemia, você comia com 3,50 euros um prato. Um PFzinho, entendeu? Um arroz, feijão, batata frita, uma carnezinha. Você comia com 3,50 de euros. E costumava ter menus turísticos, entendeu? Cardápios turísticos que tinham a entrada, o principal, aí você depois tinha uma sobremesa e ainda tinha um cafezinho ainda extra de brinde, entendeu? Você fazia esses menus turísticos em Portugal, quase em todo Portugal você fazia com 5 euros. Hoje em dia, um único pratozinho, você vai pagar aí seus 10 euros, entendeu? E vai dizer que isso não é inflacionado a coisa. Muito caro. Um outro exemplo, o Airbnb, uma hospedagem. Eu já cheguei a me hospedar em Portugal com 8 euros, 10 euros no máximo eu pagava numa diária de um quarto bom, tá? Um quarto bom. Um quarto onde você tinha sua privacidade, uma casa que às vezes era até casas históricas, com aqueles móveis bonitos, com aquela decoração linda. Hoje em dia, meu amigo, por menos de 30 euros é bem difícil achar um lugar para você ficar, tá? Os hostels também, você pagava bem pouquinho. Eu lembro que a última hospedagem hostel que eu tive em Portugal, que foi praticamente ali em Saldanha, ali, que é uma área bem central de Lisboa, eu paguei algo em torno de 12 euros. Isso porque eu ainda escolhi um lugarzinho melhor, tá? Então, isso daí também é um dos motivos que fez Portugal cair no meu conceito. Como eu disse para vocês, eu conheço Portugal há muito tempo, viajei várias vezes para Portugal, vivendo na Europa, e gosto muito de Portugal, mas infelizmente a verdade tem que ser dita, gente. Vamos lá, vamos seguindo na lista aqui, ó. Aí aqui, ó, uma outra coisa bem interessante de se falar em Portugal
que é um ponto negativo também para mim, aonde você for em Portugal, você vai ver um cenário muito igual. É a questão das casas abandonadas. Como que pode um país cobrar aluguéis tão caros? Como que pode você ter uma dificuldade tão grande para alugar, arrendar uma casa em Portugal e quase toda a rua que você vai tem alguma casa abandonada? Mas eu não estou falando, gente, eu não estou falando de uma casa. Tem cidades que praticamente metade dela é abandonada. Casas boas que poderiam ser habitadas. Então isso daí faz a gente refletir também que o governo, de um modo geral, não é um governo que pensa bem, entendeu? É uma administração pública esquisita, porque por um lado você tem várias pessoas que estão procurando casa e não acham, e vivem até em condições desumanas. Por outro lado, você tem várias casas abandonadas que ninguém toma rédea disso, ninguém faz nada, entendeu? Tudo bem que tem a lei da propriedade privada, tem a questão também de pessoas que são donas e moram fora de Portugal e não estão nem aí. Só que o governo poderia intervir, até o judiciário português poderia intervir para tentar melhorar a situação, não só para os imigrantes, porque tem portugueses também que estão nessa situação de aluguel e não conseguem achar um lugar para morar, entendeu? Aí tudo bem, as casas abandonadas eu falei para vocês, né? E uma outra questão muito esquisita em Portugal é o seguinte, mas isso daí é relativo. Quando você vai para Portugal, praticamente, já vou bater a fita para você, já vou falar a verdade. Você no interior vai precisar de um carro, porque não existe transporte público, é muito precário, entendeu? Na verdade existe, mas assim, às vezes é um ônibus, igual uma vilazinha que eu morei em Portugal, era um ônibus de manhã, um na hora do almoço e um à noite, era isso que tinha. A minha sorte é que andando assim 1 quilômetro mais ou menos a pé, você conseguia ainda ir para uma estação de trem, que passava um trem a cada 1 hora, entendeu? E não existe praticamente transporte público no interior. No interiorzão, tá, gente? Nas capitais o transporte público são muito bons, mas assim mesmo em Porto e Lisboa. Porque nas outras cidades capitais eu não vi essa coisa toda também não, tá? Então em Porto e Lisboa o transporte público é muito bom, eficiente e barato, na minha opinião, tá? Isso daí é uma coisa que eu tenho que deixar aqui bem claro para vocês. Mas assim, aí você vai lá, estou no interior, tem que comprar um carrinho. Aí tem uma galera que faz a propaganda aí do carro que compra com salário mínimo. Mas ninguém fala do seguro obrigatório, que é muito caro. Que você vai pagar, às vezes, até mais do que um carro por ano de seguro. Fora tudo isso daí, manutenção, pedágio e a questão mesmo de o combustível, que não está barato em lugar nenhum, entendeu? Então, a questão é a seguinte, os carros são muito rodados em Portugal. É muito raro você encontrar um carro em Portugal com menos de 200 mil quilômetros, 250 mil quilômetros. Aí vem os defensores da pátria. Mas aqui as estradas são melhores, que não sei o que, isso aqui. Não importa, gente. Um carro que tem, por exemplo, 250 mil quilômetros rodados, na grande maioria das vezes, as fabricantes, é isso que dura um motor. Então a pessoa compra um carrinho barato e acha que está fazendo um bom negócio. E aí no final das contas, com pouco tempo, essa pessoa acaba tendo que fazer o quê? O motor do carro, que é algo que não compensa pela mão de obra ser cara, por todos os outros fatores. Então, você vai ter que jogar esse carro no lixo e comprar outro, entendeu? Então, é muito raro você encontrar um carro com preço bom que não esteja com mais de 200 mil quilômetros rodados. Isso fica como uma coisa negativa também, né? Porque aí, se você quiser comprar um carro mais novo, menos rodado, aí, meu amigo, nós estamos falando de você pagar o que vale o carro, que é justamente de 3.500 a 4, 5 mil euros, entendeu? Que aí, se você for fazer essa conversão, aí você vai ver que é os mesmos preços daqui do Brasil. Sem exagerar, tá, gente? E aí, vamos lá. Eu já falei do transporte público, já falei que em Porto e Lisboa o transporte público é bom, mas nos outros lugares é meio deficiente. Um outro problema muito grave que eu vi no interior de Portugal é que a maioria das grandes lojas não tem, né? Isso é óbvio. E quando você pensa, mas então eu posso comprar pela internet, eles me entregam e tudo mais, é bem complicado isso, tem muitos problemas. Outra coisa, demora e na grande maioria das vezes é caro, é bem caro o frete. Então isso é uma coisa que eu passei isso na pele, tá, gente? E eu morava
Eu morava praticamente a 4 quilômetros de uma capital, no interior de Portugal. Eu não vou falar o nome porque aqui não é, a intenção aqui não é denigrir a imagem de um local ou outro, não é nada disso. Eu morava numa vila que ficava praticamente a 5 quilômetros da capital, ou seja, do lado, entendeu? E era difícil conseguir alguém que entregasse um produto. E, vamos lá, outro motivo bem importante nisso daqui que eu estou falando com vocês, tá, gente? Quando você sai do país seu e vai para outro lugar, você está querendo o quê? Trabalhar e começar uma vida e conquistar as coisas que você deseja, né? E aí, qual é a primeira coisa a se fazer quando você muda de país? Arrumar um trabalho, não é isso? Portugal é conhecido, pelo menos pelos YouTubers que ficam falando aí na internet, que tem muitas fábricas e trabalho de fábrica, contrata-se na fábrica. E aí é o seguinte, mas pessoal, pensa num trabalho pesado, um trabalho bem puxado, tá? Às vezes você tem que alimentar um robô, tem que alimentar um robô e o robô não sente dor, não sente cansaço, ele não para nunca, só se ele quebrar. Então, é bem puxado, gente. Você quase não tem tempo para stop. Na fábrica que eu trabalhava, não vou falar o nome também, que eu só posso dizer que é uma grande fabricante de carro do mundo, entendeu? E você praticamente trabalhava igual um condenado. E na hora do stop era 10 minutinhos. 10 minutinhos que você tinha. Ou seja, você saía da linha, já ia ali, pegava, comia um negocinho rápido, já tinha que voltar para a linha e começar a produzir de novo, entendeu? E no final das contas, isso daí eu acho que não é para qualquer um não, gente. Eu sempre digo para as pessoas, quando me perguntam sobre trabalhar na Europa, eu digo, você está disposto a trabalhar como você nunca trabalhou na vida? Você realmente está acostumado a trabalhar pesado? Se você responder que sim, você está preparado para a Europa. Se não, meu amigo, eu não aconselho você a trocar o seu trabalho aí no escritóriozinho no Brasil, ou naquela empresa que você trabalha aí, que você já tem um trabalho especializado, para ir para Portugal trabalhar não, tá? De um modo geral, para ir para a Europa, porque na Europa se trabalha muito, tá? E pelo menos em Portugal tem direitos trabalhistas mais ou menos parecidos com o Brasil. Agora na Inglaterra, na Irlanda, aí já não tem, né? Você trabalha por hora, ganha por hora, né? E, gente, um último tema que eu vou falar aqui, que eu não vejo ninguém falar isso, cara, que é algo também muito importante. Ninguém fala isso, eu nunca vi ninguém comentar isso em vídeos de Portugal. Portugal é um país sísmico. Ou seja, ninguém fala, cara, ninguém fala de algo importante como esse. Portugal é um país que tem terremotos, e terremotos fortíssimos. Já teve terremotos que destruíram cidades inteiras em Portugal. Ou seja, ninguém fala dos abalos sísmicos que tem todo santo dia praticamente em Portugal. Eu não sei se é todo santo dia, mas se você for pesquisar, toda semana tem um abalozinho, entendeu? É claro que são de menor magnitude, mas você sabe quais são as áreas mais atingidas por terremoto em Portugal? É justamente a área de Lisboa e a área do Algarve, que são os locais assim mais movimentados de Portugal. Já lá para cima no Porto já é mais tranquilo, tá, gente? Mas assim, prestem bastante atenção nisso, porque isso também é um dado muito relevante. Tem terremotos fortes em Portugal. Não é sempre, não tem como prever quando vai ser um terremoto de 7, 8 graus, entendeu? Mas acreditem, gente, quando você estiver ali e começar a tremer tudo, e começar a quebrar tudo, e aí muitas das vezes racham construções inteiras, vocês vão pensar duas vezes antes de dizer que é o paraíso, tá? Bom, como sempre, eu termino o vídeo falando para vocês, e não é a intenção aqui, não é criticar o país, é dizer o que eu vivi, o que eu vi com esses próprios olhos aqui, ó. Então, faça a sua decisão de morar num outro país, ou como Portugal, Espanha, qualquer outro país que seja, faça uma decisão racional, pense bem, pesquise bem e planeje bem aquilo que você está fazendo. Porque não existe certo ou errado, não existe o país melhor ou pior, não existe o país melhor do que o outro, existe o país que é melhor para mim nesse exato momento em que eu estou vivendo, entendeu? Como por exemplo, eu estava na Inglaterra, depois acabei indo para Portugal, depois de Portugal acabei vindo para o Brasil, e é assim.
Depende do meu momento. O país bom, atualmente o melhor país para mim agora é o Brasil, entendeu? Daqui a 6 meses, um ano, pode ser outro país? Pode. Isso depende da pessoa em si, entendeu? E não de fatores como números políticos, estatísticas. Isso daí ninguém vive de estatística, gente. Se a gente vivesse de estatística, a cada minuto alguma pessoa era atropelada na sua frente na rua, entende? Se inscreve, curte, compartilha, comenta, deixa sugestão de vídeos aí, e eu espero estar ajudando vocês aí a esclarecer um pouco mais sobre aquilo que eu vivi e que na grande maioria das vezes é aquilo que você vai encontrar no lugar onde você está indo. E, como eu sempre digo para vocês, sejam felizes. Tchau, tchau.